pudesse dar um título para essa palavra, para aquilo que eu vou falar hoje, eu diria que o título seria Aqueles que Carregam a Jesus. A gente vai falar a respeito vamos fazer uma analogia a respeito de Maria, aquela que carregou literalmente Jesus dentro dela, mas também nós que carregamos a Jesus e a Cristo, o Espírito Santo, todos os dias das nossas vidas, amém? Amém? Eu vou contar uma coisa aqui, porque quem está aqui em cima pergunta tanto também, porque a gente não sabe se vocês estão interagindo, sabe? Vocês ficam olhando tão sério assim, eu não sei se está bom, se está ruim, mas amém, amém? Obrigado. Vamos lá, coloca para mim em 1 João 4,4, vamos ler junto esse? Filhinhos, peraí, foi mal, vamos lá de novo. Filhinhos, maior aquele que está onde? Aonde? Do que aquele que está no mundo. Sabe, queridos, a gente tem que entender que quando nós aceitamos a Cristo e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior são as coisas que Ele proporciona na minha vida do que o mundo pode me dar. Cristo dentro de mim é tudo. Sabe, em Romanos 8,18 diz que eu não devo me preocupar, eu vou falar da minha versão, né? Não vou literal como está escrito lá, mas que as preocupações que eu tenho hoje não se comparam com a glória que há de vir. Sabe, então, Cristo em mim é tudo. Qual que é o problema? O problema é quando eu esqueço que eu tenho Cristo dentro de mim. O problema é quando eu olho para as coisas terrenas, o problema é quando eu foco só nisso, nas coisas que material no mundo, e eu dou mais poder às coisas do mundo, ao mundo, à terra aqui em si, do que aquilo que está dentro de mim. E aí eu começo a ficar frustrado, porque parece que as coisas não acontecem. E aí eu fico me perguntando, será mesmo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Porque parece que nada acontece, mas às vezes é porque nós estamos olhando ou indo para o rumo errado. E focando talvez nas coisas erradas. E nós vamos falar a respeito de Maria, que carregou a Cristo dentro de si, mas nós, protestantes, né, a igreja evangélica, por assim dizer, a gente não tem essa idolatria a respeito de Maria, né, não entendemos que ela é nossa intercessora, o único intercessor para nós é Cristo, mas nós sim respeitamos, porque ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, ela não era qualquer mulher. Então sim, ela foi muito importante, ela teve sim um bom testemunho a ponto de o anjo Gabriel chegar diante dela e falar: agraciada és tu entre as mulheres. Mas qual foi a conduta que ela teve, será, para que pudesse ser sido escolhida? Vamos ler comigo em Lucas 1,38. Vamos ler junto? Então disse Maria: diga para o irmão do seu lado, aqueles que carregam Jesus estão sempre disponíveis. Olha só o que Maria disse. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Eu não sei se você para, assim, eu tenho às vezes essas viagens, assim, por assim dizer, lendo a Bíblia, sabe? Eu não sei se você para pensar no que Maria estava escutando. Primeiro que um anjo apareceu, aí já era loucura, um anjo apareceu para falar com ela. A gente não vê isso muitas vezes na Bíblia, mas para ela apareceu. E se não bastasse, o anjo ainda falou para ela que ela engravidaria do Espírito Santo, que nem era uma pessoa em si. Então, você entende que o que para Maria estava sendo dito é loucura. Mas ela olhou e falou: eu não me importo, porque vem de Deus. E se é de Deus, eis-me aqui. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas podiam dar um grauzinho no violão, né? Olha, eu vou confessar assim, a gente fica aqui sentado e não escuta o violão aqui, ó, daí
parece que a gente está sozinho ali tocando. Isso, Vaso, obrigado. Parece que está um silêncio assim. Isso, glória a Deus. Maria, ela se colocou disponível para aquilo que Deus estava convocando ela a fazer. E eu não sei se vocês se colocam disponíveis, porque muitas vezes nos é ofertado tantas coisas para fazer diante de Deus. Deus nos comissiona a fazer tantas coisas, sabe? Deus nos chama para pregar o evangelho, falar as boas novas e viver tantas oportunidades diante dele. Mas muitas vezes nós olhamos às vezes para as circunstâncias. Talvez Maria, se ela focasse nas coisas da terra e naquilo que era preocupante para ela, como o pastor falou na série, que ele falou da nova criatura, onde a nova criatura ela pensa no reino, nas coisas do reino, não em mim mesmo. Mas se Maria focasse nela e nas coisas da terra e deixasse de lado as coisas do alto, ela poderia olhar para o anjo que estava falando uma coisa muito legal que iria acontecer na vida dela e falar: olha, beleza, né, glória a Deus, tal, né, receber um filho do Espírito Santo, amém, mas é que eu vou casar, sabe? Daí eu tenho que preparar ali, nem falei ainda como é que é o nome? Cerimonial, nem, né, tem que falar com a cerimonial, tem que contratar a banda, né, tem tantas coisas para eu pensar que eu não vou conseguir fazer isso agora, me desculpa. Assim, eu sei que é bobagem, mas tantas coisas nós colocamos na frente daquilo que Deus tem nos chamado. Sabe, Deus fala para nós, tem em Isaías 1,19, se não me engano, diz que se eu ouvir e obedecer a Deus, eu vou colher do melhor dessa terra. Mas eu ouço Deus falar comigo e eu falo: Senhor, eu sei que eu deveria ler mais a Bíblia, mas, nossa, eu estou tão cansado, sabe, Senhor, eu chego em casa cansado, chego em casa triste, chego em casa desanimado, eu não consigo, eu não quero ler, eu não gosto de ler, Senhor, olha, de verdade, sabe, a gente arranja tantas desculpas e coloca tantas coisas na frente daquilo que Deus tem nos pedido, que nós deixamos muitas vezes de carregar a Cristo, como Maria carregou. Olha para o irmão do seu lado e fala: você está disponível? Coloca Lucas 1,41, por gentileza, Mateus. Eu vou ler. Ouvindo a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu aqui? Lucas é o único evangelho que ele é cronológico, tá? Lucas ele escreve um relato, na verdade, ele tenta acompanhar a história de Cristo, e o livro de Lucas e Atos é quase se fosse um livro só, mas ele acabou sendo dividido em dois. Mas é cronológico, assim, tá? E logo que Maria, então, tem esse encontro com Jesus, ela vai encontrar Isabel. E Isabel, quando Maria chega, tá, ela bate palma lá, né? Ô, Isabel! E quando Isabel ouve a saudação de Maria, ela é cheia do Espírito Santo. E o que eu quero dizer com isso? Porque qual é o primeiro impacto que as pessoas têm ao ouvir você? Qual é o primeiro impacto que as pessoas têm? Será que é um impacto negativo? Olha lá vem aquele cara lá, grosseiro. Ixi, lá vem aquela louca. Tá amarrado. Mas qual é o primeiro impacto? Será que quando nós falamos com as pessoas ao nosso redor, as pessoas do nosso dia a dia, o nosso simples oi transmite o Espírito Santo? Porque talvez as pessoas não conheçam o Espírito Santo, mas ela olha para você e fala: nossa, eu não sei o que você tem, mas parece ser uma paz tão boa. Eu não sei dizer o que você carrega, mas eu olho para você e eu me sinto tão bem. Sabe, nós podemos e devemos mostrar a Jesus e impactar as pessoas com a nossa fala, não só com o que falamos, mas com as nossas vidas. E pessoas podem sentir o Espírito Santo através das nossas ações. Mas quando as pessoas nos veem, qual é o primeiro impacto que elas têm? O que elas pensam? Qual é a visão que elas têm? Nós carregamos o nome de Cristo, a cultura do reino. Mas será que nós temos impactado elas dessa forma? Será que as pessoas, quando nos veem, elas veem o reino de Deus?
Ou será que ela vê uma pessoa frustrada, amargurada, que só reclama, que só murmura? Nada tá bom, tudo tá ruim. Será que nós temos demonstrado e as pessoas que nos ouvem, quando nós saudamos ela, sentem Espírito Santo? Isabel, o filho dela, depois ela fala, o filho dela girou no reteté da barriga dela. Ela sentiu a presença de Deus. O Espírito Santo a tocou. Ainda que não houvesse vindo o Espírito Santo, Cristo não tivesse morrido, Cristo está na barriga de Maria. Mas ali o Espírito Santo já tocou. Sabe, talvez as pessoas do teu redor, da tua família, da tua casa, do teu trabalho, elas não conheçam Jesus. Ou talvez para elas, Jesus não morreu ainda para elas, sabe? Por assim dizer. Mas elas podem sentir o Espírito Santo. Mas você está disponível? Está disponível a deixar Deus agir na tua vida? Está disponível a abrir mão? Sabe, eu tenho uma música que canta aqui, só tem uma parte da música que eu não gosto. Que ela fala, perdendo tudo por amor e com alegria. Porque, para mim, essa frase me dá o sentido de que parece que viver com Deus é uma derrota, sabe? Eu tô com Deus, mas eu tô perdendo tudo. Não. Tudo o quê? Todas as coisas da carne? Então você está ganhando, porque você está vivendo as coisas do alto. Viver com Cristo, sim, é uma renúncia, mas não é uma renúncia das coisas que são boas, é uma renúncia das coisas que são suas, que muitas vezes vão te fazer mal, e que talvez não é fácil, porque interfere diretamente no teu caráter para você ser transformado, mas que muitas vezes você, abdicando disso e tendo fé, que a gente já vai falar sobre isso, para crer naquilo que Deus está te falando. Imagine Maria ia carregar um filho de ninguém, né? Uma aspas que era loucura, mas ela creu. E talvez Deus fale tantas coisas para você que vai acontecer que parece loucura, mas aí você coloca tantos empecilhos e obstáculos na sua frente e você fala, não vai crer, não, comigo não vai acontecer. E aí você deixa de impactar a si mesmo e ao próximo com o Espírito Santo, às vezes por não crer, às vezes por medo, por não conhecer a Cristo, por não saber que o maior é o que está em vós, em mim e em você, do que o que está no mundo, do que qualquer circunstância. Ele é maior que tudo. Amém? Está fazendo sentido? Amém? Coloca para mim em Mateus 28, 18 ao 20. Eu vou ler até o 18 e 19, daí a gente lê o 20 junto, tá? Vou ler aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler junto? Ensinando-os. Eis que estou com quem? Com quem? Convosco. Quando? Todos os dias. Sabe, queridos, essa é a sensação que muitas vezes o diabo coloca no teu coração. Que você está sozinho. Que não vai dar certo, que você não consegue, que não tem como. Esse vazio, muitas vezes, que é uma seta do inferno que entra em você e que inflama. De que você está sozinho. Mas você não está sozinho. Diga para o irmão do lado, você não está sozinho. Eis que estou convosco, quando? Quando que Deus está? Todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até o fim de tudo, eu vou estar com você. Eu sou maior que qualquer coisa que está no mundo. E eu habito dentro de você. É isso que Deus disse. Mas a gente deixa as coisas da terra falarem mais alto, as preocupações, as angústias, sabe? Eu lembro, isso me traz à memória a parábola do semeador, quando fala a respeito da semente que cai em terreno com pedras, né, pedregoso. Ele fala que esse logo cresce, mas não tem raiz em si mesmo, e quando vem
um escândalo pela palavra, né? Quando ele se escandaliza por causa da perseguição da palavra. O que é isso quer dizer? Significa que quando eu tenho que me posicionar a respeito do que eu creio, do evangelho que eu creio, de Deus, eu acabo me escandalizando e saindo. Tipo, eu sei que não é, eu sei que eu devo fazer isso, mas eu acho que não é bem assim, não preciso fazer dessa forma, então vou fazer desse jeito. Sabe, Cristo está me chamando para uma santidade, andar limpo, mas, eu acho que não é bem assim, então vou fazer desse jeito. E esquecendo que maior é o que está em nós, e que Ele sabe do que é o melhor para mim e para você. Nós não perdemos tudo por andar com Ele, mas nós ganhamos a Ele, nós ganhamos a Cristo, Cristo vive em mim. Ele nos comissionou a ensinar aquilo que Ele nos proporciona todos os dias. Ele nos comissionou a falar do seu amor todos os dias, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sabe, essa frase que vos tenho ordenado significa, é Jesus falando para os discípulos, falando assim, olha, toda essa comunhão que eu estou tendo com vocês, ensinem aos próximos. E sabe, toda a comunhão que Deus tem com você, todo o relacionamento que você tem com Deus, passe para as pessoas. Deixe que as pessoas, quando te ouçam saudar, sejam cheias do Espírito Santo. Mas para isso eu preciso estar disponível para que Deus faça um milagre em mim. Para que Deus transforme a minha vida, para que eu possa carregar a Cristo todos os dias. Amém? Voltando para Maria, ainda é Isabel falando com Maria. Vamos lá, Lucas 1,42. Vamos lá, junto a esse, e exclamou em alta voz. Bendito, no português mesmo, não é nem para a raiz do original grego, que o Novo Testamento é em grego, mas no português mesmo, bendito é alguém que é abençoado. Só que muitas vezes, talvez você se sentir abençoado, é difícil para você falar. Não estou falando para todos, mas às vezes nesse sentido, talvez você fique nesse, eu não me sinto abençoado, eu não me sinto... Por quê? Porque você foca nas coisas que são terrenas. E aí, pelas faltas das suas conquistas terrenas, porque eu não consegui comprar um carro, porque eu não consegui comprar uma casa, porque eu não consegui fazer aquilo, porque eu não consegui fazer aquilo outro, terreno, adquirir coisas terrenas, a gente começa a dizer que nós não somos abençoados por Deus. Mas sabe, queridos, de verdade, eu vou falar, na minha vida, por exemplo, desde quando eu casei, o primeiro carro que eu tive foi meu pai que me deu para eu andar com a minha esposa e tal. Era um Corsinha 94, eu gostava dele, nossa, era muito legal. Mas ele era muito gastador, meu Deus do céu. Se eu tivesse ele com hoje, com o preço que está a gasolina, eu estava morto. Daí eu consegui ter um novo carro, né? Eu paguei lá todo o carnezão lá, mas só que meu pai que me ajudou, ele deu lá a entrada, tal, nome, porque eu não tinha nome na época, enfim. Aí eu poderia dizer porque eu não consegui comprar um carro com meu nome, eu não sou abençoado. Não, nossa, eu nunca consegui tirar isso no meu nome, eu não consegui fazer isso. Mas, e toda a vida que Deus me proporcionou com a minha família para eu viver. Sabe, eu que saí, era um menino que era usuário de droga, por exemplo. Não gosto de ficar falando essas coisas, mas, sabe, hoje eu sou casado, tenho uma boa profissão, tenho uma família linda, tenho um filho lindo. Prego na igreja, que é uma coisa que eu nunca imaginei. E porque eu não consegui comprar um carro. Eu vou dizer que eu não sou abençoado? E muitas vezes é esse o nosso foco. A gente se esquece que maior é que está em nós. A gente se esquece das coisas que Cristo fez. A gente se esquece daquilo que Cristo já nos libertou. A gente foca na terra, nas coisas que a gente precisa adquirir. Porque eu quero um emprego melhor, porque eu quero isso, porque eu estou precisando daquilo, porque eu estou precisando daquilo outro. E eu não consigo me sentir abençoado. Mas você é, porque você é filho de Deus. E você carrega Jesus. O pastor pregou sobre bênção recente. Carro não é uma bênção, porque ela não frutifica,
não multiplica e não enche. Mas você é abençoado. Amém? Vamos para o próximo? É o 45. Boa. Pois, bem-aventurada aqui, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha que lindo, porque Maria creu. Você já imaginou? Maria creu. A Bíblia vai falar que ela era uma jovem, assim, sei lá, mais ou menos uns 15 anos por aí. Não é certa a idade que ela tem, mas é mais ou menos ali, porque é a maturidade que se dava naquela época, né? E você já imaginou? É sério, assim, eu não sei se eu fico pensando nisso. Ela creu que ia crescer uma criança na barriga dela, ela creu. E talvez hoje você precise de um milagre que parece ser impossível. Talvez hoje você precise de uma coisa que não tem como. Talvez hoje você sinta um vazio que parece que nada vai preencher. Talvez hoje você sinta uma tristeza, ou talvez você passou por uma situação, ou você tem uma falta de perdão que você gostaria de se reconciliar, de conversar, mas você não enxerga como. Talvez tenha uma situação que você fala, Senhor, não tem saída, mas Maria creu no impossível e aconteceu. Bem-aventurada aqui creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas. Tantas palavras que são ditas na Bíblia para você. Que você é abençoado, que você é filho de Deus. Que a alegria dele é tua força. Sabe, tantas coisas são ditas a teu respeito dentro da palavra, que podem ser cumpridas em você, se você crê. Hebreus 11:6 diz que é impossível eu agradar a Deus sem fé. E importa que aqueles que creem saibam que Ele é galardoador do que o buscam. Por que é impossível agradar a Deus? Porque se eu não creio, provavelmente eu vou fazer o contrário do que Ele me pediu, porque eu não creio. Porque se eu cresce, se eu fosse convicto de quem Ele era, se fosse algo tão firme no meu coração, de que maior é o que está no mundo, opa, está amarrado, em nome de Jesus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, gente, é que vocês ficam me olhando assim, eu estou nervoso, está amarrado, maior é o que está em nós. Cara, todas as coisas são boas, quando a gente sabe que maior é o que está em nós, a gente sabe que Deus proporciona isso para nós. Eu começo a desfrutar das coisas. A gente vai falar num versículo no final. Desfrutar das coisas que eu tenho. E não ficar buscando as coisas da terra. Mas olhar para o alto. Eu creio. No próprio Hebreus 11, mas no versículo 1, diz que a fé é um firme fundamento. Ou seja, é ela que dá base para eu viver. Mas será que você tem crido em Deus? Será que você tem essa certeza de que Ele é maior que todas as coisas, que todas as dificuldades, que todos os problemas? Será que você crê que Ele é o Deus de milagres, que faz o impossível acontecer? Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Amém? Coloca no 46, por favor. Começa já não Isabel falando com Maria, mas a Maria mesmo dizendo. E então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Tem um salmo que diz: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes deixamos a nossa alma falar mais alto. Os nossos sentimentos falar mais alto do que Deus dentro de nós.
E isso nos leva a uma posição de dúvida. E em Tiago 1 diz que aqueles que duvidam são como uma marola, sabe, do mar, assim, marola, não sei se vocês, ou tipo, é como uma onda. Uma hora você está bem, nossa, glória a Deus, xaracatá. Aí outra hora, não quero mais ir na igreja, sei lá se esse negócio de igreja é real mesmo. Aí outra hora você vem de novo, nossa, não, mas eu tá amarrado, Deus é bom mesmo, eu gosto de Deus, eu quero caminhar com Ele todos os dias. Aí outra hora você tá, mas será mesmo? Sei lá, acho que vou ficar em casa hoje, nem vou no culto. Quando você deixa a sua alma e seus sentimentos te governarem, você vai viver todos os dias esses altos e baixos, todos os dias. Mas se você olha para a sua alma, para o seu sentimento, não interessa o que eu estou sentindo hoje, Deus é bom, Deus é grande. Não interessa como eu estou me sentindo, a minha alma vai engrandecer a Ele. Independente se eu estou feliz, se eu estou triste, a minha alma vai engrandecer a Deus, Deus é grande. Maior é o que está em nós, Deus é grande, Deus é bom. Deus é bom, as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, Deus é bom. Eu gosto porque quando em Efésios 6 vai falar a respeito da armadura, ele fala que é para combater o dia mal. Mas aí no dia mal eu resolvo, em vez de eu engrandecer a minha alma, eu deixo os meus sentimentos falarem por mim. O salmista estava abatido. Ele estava triste. Mas ele olhou para ele mesmo e falou: por que você está triste? Por que está abatida a minha alma? Por que eu estou sentindo assim? Sabe, tem dias que você mesmo tem que falar com você mesmo e falar: cara, não aceito isso na minha vida. Eu não aceito essa derrota, eu não aceito esse sentimento de tristeza, eu não aceito essa situação ruim se eu sei que Deus é bom. Senhor, me ajuda a me alinhar. Senhor, se de repente isso não está acontecendo, é porque de repente não é para ser, então me leva para outro lugar. Mas Senhor, eu não me aceito sentir triste, porque a tua alegria é a minha força. A minha alma vai engrandecer ao Senhor. Amém? Próximo. 47. E o meu espírito? Meu Salvador, o meu espírito, que testifica com o Espírito de Deus, que eu sou filho, que eu pertenço a Ele, que eu tenho um Pai, que cuida de mim, que me guarda, que me carrega em tuas mãos, que eu tenho um Deus, que lá no final de todas as coisas, vai enxugar todas as lágrimas, já não vai ter mais pranto nem dor, mas todas as coisas vão ser passadas. O meu espírito se alegra em Deus. Eu não vou deixar nada terreno tirar a minha alegria, porque eu sei que alguém olhou para mim antes mesmo de eu existir, já escreveu os meus dias, e antes mesmo de eu conhecer, me amou, a ponto de se entregar em uma cruz, para que eu pudesse ter acesso ao Espírito Santo, e sentir e ser renovado todos os dias. O meu espírito vai se alegrar em Deus, porque Ele me salvou. Ele me salvou. Ele me salvou. Eu não merecia, mas Ele me salvou. Ele me ama. Ele me ama. Deus é bom. Sabe, eu estou sentindo algo que eu não senti no primeiro, mas eu não sei se você tem essa sensação do pertencimento que você tem a Cristo. Eu não gosto da analogia do fator de eu ser pai, de falar que eu entendo como Deus me ama como pai, porque jamais eu vou entender a forma como Deus me ama. A única vez que Ele compara a minha paternidade com a dele é quando Ele fala que vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina o Pai Celestial. Mas
Mas pensando nisso, pensando no meu filho mesmo, ele é tão pequenininho e eu quero proporcionar tantas coisas para ele, sabe? Eu quero dar o melhor para ele e eu gosto de estar perto dele, eu gosto de abraçar ele, eu gosto de ver ele dar risada, eu gosto de brincar com ele, eu gosto de abraçar ele. Eu detesto quando ele chora, porque me dói quando ele... Não detesto no sentido de ficar brabo, mas de ficar triste, sabe? Me dói ver ele chorar, porque ele está com dor, porque ele está com uma cólica. Eu não sei se você tem essa sensação do pertencimento que você tem a Cristo, porque Cristo também não gosta. Deus não gosta de te ver triste. Deus não gosta de te ver mal. Tudo que Deus fez, entregar o seu Filho unigênito na cruz, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele vai dizer que é uma vida em abundância. E a gente decide viver em escassez todos os dias, simplesmente pelo fato de esquecermos que Ele nos ama, que Ele nos salvou, que Ele morreu numa cruz, que Ele veio lá no madeiro, se fez maldito, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele todos os dias. Mas nós deixamos as preocupações e as coisas da terra roubar essa sensação e essa intimidade e esse pertencimento a Ele. E esquecemos que Ele é o nosso Salvador. Amém? Próximo. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Próximo. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E sabe uma coisa que a gente se esquece quando a gente carrega Cristo? Eita, é forte esse, forte. É que as coisas que Ele faz em nossas vidas vão tocar muitas gerações. Não é para nós, e somente para nós, e somente em nós. Não vai morrer em nós as coisas que Cristo faz. Maria diz que ela sabe que muitas gerações vão ouvir a história dela e vão ser tocados por Deus. Talvez você ache que não, mas a sua vida toca muitas pessoas. Muitas gerações vão olhar para você e ter um espelho. Sabe, eu espero pelo dia em que meu filho tenha um encontro com Deus e seja o Deus dele. Mas até lá eu tenho certeza que ele vai ver Deus através do Pai, na minha vida. Porque o que Deus faz na minha vida toca a próxima geração. Grandes coisas Ele faz. Não fica só em mim, não fica só em você. Pense no próximo, pense nas pessoas que estão junto com você. Porque é assim que Deus vai fazer através da sua vida. Eu não estou falando nem só no sentido de filho e pai, mas no sentido de geração mesmo. Quantas pessoas mais novas você conhece? Ou para vocês que são jovens, quantas crianças ainda vão crescer e olhar para vocês e vão se espelhar em vocês? Eu entrei na igreja e tinha 15 anos. Cometi muitos erros, cometi. Mas sempre soube que Deus me amava. Sempre fiquei. Sempre soube que Ele me amava. Porque grandes coisas Ele me fez. Mas o diabo rouba essa sensação a gente às vezes fica esperando o grande milagre, esquece das pequenas coisas, as coisas do dia a dia que Deus transforma em sua vida. Amém? Próximo. Vamos colocar de pé? Vai terminar cedo hoje. Glória a Deus.
Vamos ler juntos? Seja a vossa vida seja a vossa vida, contentai-vos, de maneira alguma, e nunca, jamais te abandonarei. Sabe, a avareza, ela é a pessoa que é uma mão fechada, né, um avarento, mas também no português, também no sentido, é a pessoa que ela é egoísta, por assim dizer. Pensa em si mesmo e só nas suas coisas. Tenta conquistar o máximo de coisas para si. E retém todas essas coisas. E se esquece. O avarento se esquece. Por quê que ele se esquece? Por que está dizendo aqui, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes? Não está querendo aqui falar a respeito de, contentai-vos com o que tendes, no sentido daquela pregação de ser pobrezinho e tal, eu vou ficar feliz, porque Deus me deu um violãozinho e eu vou ficar com o meu violãozinho. Não, não é isso que está dizendo aqui, até porque, como eu falei em Isaías, se nós obedecemos a Deus, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Mas o que está dizendo aqui é que às vezes o nosso egoísmo e a nossa ganância de querer as coisas da terra, a gente faz com que pareça que nunca está bom. E a gente não é grato nem com as coisas que a gente já tem. A gente tem um momento de agradecimento aqui, e glória a Deus por esse momento, mas será que você faz isso todos os dias? Será que você agradece a Deus pelas coisas que você tem todos os dias? Será que você tem enxergado as coisas boas que Deus tem feito por você todos os dias? As grandes coisas que Ele tem feito e as pequenas também. E eu deixo de lado o meu egoísmo, a minha avareza, a minha ganância de querer as coisas e eu procuro as coisas do alto. Eu olho para o alto, eu busco as coisas de lá. Eu olho para Deus e falo, Senhor, eu te quero. Eu te quero, porque eu sei que de maneira nenhuma, Ele vai me deixar. E nunca, olha para o irmão do seu lado, nunca, jamais, já vai te abandonar. A gente se sente sozinho muitas vezes, se sentindo abandonado, achando que fomos deixados de lado. Mas Deus nunca vai e nunca deixou você de lado e nunca vai te abandonar. Jamais. Ele tem dito, Deus dizendo, nunca, jamais, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Todas as situações Deus está conosco. Todas. Sabe, em Zacarias, lembrei disso, me veio isso na mente, tem uma passagem que tem um sacerdote lá, e é falado que ele está sujo, como um tição, né, que eles falam, como um carvão tirado do fogo, assim. E Deus limpa ele, e dá vestes novas. E é isso que Deus faz conosco, a gente chega muitas vezes sujo do pecado, com mágoas, sujo do mundo, e Deus vem nos limpando, nos tratando, trabalhando, e a gente vai crendo, vai sendo transformado, vai sendo curado, e vai tocando as pessoas, e vai falando de Jesus, e vai trazendo Jesus, e vai carregando a Jesus, e as pessoas vão sentindo o Espírito Santo nas nossas vidas. Eu deixo de lado a minha vontade, para viver a vontade de Cristo, que é boa, agradável e perfeita. Mas para isso eu preciso estar disponível quando Ele me chamar. Amém? Feche seus olhos. Que talvez você entrou aqui hoje e nunca tenha ouvido falar de Jesus. Ou já ouviu falar de Jesus, mas nunca o aceitou como seu Senhor e Salvador.
Ou você já tem vindo um tempo, mas também não fez essa oração. E gostaria de selar esse momento falando: Senhor, eu te aceito como meu Senhor. Cuida da minha vida, cuida do meu coração. Se esse é o seu caso, todos nós vamos repetir, mas coloca a mão no seu coração. Repete comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, e meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, e que de lá nunca mais saia. Me ensina a perdoar e ser perdoado. Me ensina a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém.